Entramos ao vivo, então, bem-vindos ao evento RISE 2021. Hoje temos o eixo agronegócios e estaremos apresentando agora hubs e redes de inovação no agro. Os três palestrantes unem startups, grandes empresas, produtores e cientistas para dar mais força e sustentabilidade ao agro. Com a gente hoje, a gente vai ter a ilustre presença de José Augusto Tomé, CEO da Agritech Garage, Renato Luzardi, que é gerente de inovação e partnership Latam da Bayer Crop Science, e Jorge Hierawa, do Hub Cocriagri AgroValley. E a gente vai começando com essa ideia de o que são hubs de inovação e redes de inovação, com o nosso gerente de inovação, Renato Luzardi. Renato, se quiser, pode colocar a apresentação, tranquilo. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o que a Bayer está fazendo nesse ecossistema de inovação. Como é que a gente pode chegar como cientistas para a Bayer Crop Science ou como pequenas startups e saber fazer nosso pitch, entender um pouquinho sobre esse ecossistema de inovação. Muito bem, Roberto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabéns à organização do evento. Eu tenho acompanhado aí na medida do possível. Tem sido um evento de muita qualidade, muita informação, muito conteúdo. Fico muito honrado de ter recebido esse convite, de estar aqui representando a Bayer hoje, junto com parceiros aí, o Tomé, o Agritech Garage é um parceiro, já temos uma parceria aí de 3 anos, então muito legal a gente poder estar junto aqui. Bom, o que eu me proponho hoje aqui é falar um pouco a visão de uma grande empresa como a Bayer sobre inovação aberta, sobre parceria, colaboração, e de que forma a gente pode criar novas conexões, trazer oportunidades para os empreendedores. Tem muitas maneiras, né? E eu acho que uma coisa interessante que eu pude acompanhar desde o primeiro dia foi falado que a gente vive um momento muito especial, de muitas oportunidades para os empreendedores, e eu vou trazer um pouco aqui a visão da empresa, por que a gente também concorda com isso, né? Bom, então, assim, eu trago aqui um pouco da visão da Bayer, da visão de negócios, como a gente enxerga os negócios, né? Há não muito tempo atrás, a qualidade dos negócios de uma empresa era muito avaliada ali na última linha, né, de perdas e lucros, né, simplesmente era o foco principal, né. Hoje, cada vez mais, por várias razões que todos vocês têm acompanhado aí, as questões principalmente envolvendo sustentabilidade, responsabilidade social, cada vez têm sido e serão mais importantes, além daqueles resultados puramente financeiros, né. E por que isso corrobora com essa visão do momento de oportunidade para o empreendedorismo, né? Porque nós somos uma empresa centenária, dedicada a desenvolver produtos ligados a sementes, traits, produtos para proteção de cultivo, e de repente nós estamos falando de sustentabilidade, de pegada de carbono, de temas ligados à responsabilidade social. E o conhecimento desses temas não está dentro de casa, não está dentro da nossa casa. Nossa expertise, como eu falei, são sementes, traits, produtos químicos, proteção de cultivos, fármacos, né? A Bayer também produz fármacos, mas esses temas, principalmente esses temas ligados à sustentabilidade, quando a gente olha soluções customizadas para pequenos produtores, a gente tem mais responsabilidade de reduzir a pegada dos nossos produtos, reduzindo o impacto ambiental, questões ligadas à biodiversidade, saúde do solo, gases de efeito estufa, como eu falei, questões ligadas a uso e consumo de água. Esse expertise está no meio acadêmico, esse expertise não está conosco, né? Então, eu acho que é um momento realmente único para o empreendedorismo, essa nova visão do que é um resultado satisfatório, do que é um bom resultado para uma empresa, que não se baseia a última linha ali, aos números,
e sim tem muita coisa a ser desenvolvida, a ser feita nessa questão envolvendo principalmente os temas de sustentabilidade. Trazendo um exemplo concreto aqui, nós recebemos do nosso CEO global esse objetivo aqui, que é um objetivo que todos os colaboradores da Bayer estão muito empenhados, né? Nós temos até 2030 o compromisso de reduzir em 30% a emissão de gases de efeito estufa. Nós temos o compromisso de reduzir 30% a nossa pegada ambiental, né? Aí vocês podem estar se perguntando, mas peraí, os caras vendem produto para proteção de cultivos, eles estão falando que vão vender menos? É exatamente isso. Nós queremos vender soluções, nós não queremos vender produto, que era o enfoque que nós tínhamos até então. Então, a solução ela passa por um melhor uso dos recursos. E, novamente, esses conhecimentos não estão com a gente, não estão conosco, eles estão com os acadêmicos, eles estão com os empreendedores, né? Então, a gente tem uma oportunidade única, realmente, de estreitar o relacionamento, de buscar colaborações, oportunidades nesses temas que não são o nosso expertise. E também, eu falei anteriormente, mas nós temos o objetivo de dobrar o nosso trabalho, a nossa participação, as nossas soluções para pequenos produtores. Pequenos produtores exigem soluções customizadas. Grandes empresas como a nossa, historicamente, elas têm todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento que é realizado na matriz, e normalmente é na Europa ou Estados Unidos, mas os nossos pesquisadores lá, eles não sabem as demandas, as necessidades que os clientes lá do sul do Brasil, ou do México, ou do Peru, ou da Colômbia, têm mais especificidade de demandas, de necessidades, e novamente, esse expertise, esse conhecimento, essa capacidade de desenvolver soluções, está no meio acadêmico, está no meio de empreendedorismo. Então, por essa razão, eu vejo que realmente a gente está num momento único para o empreendedorismo, devido a essas mudanças todas que a gente está passando. Bom, como a gente vem se organizando, aqui a ideia é mostrar um pouco como a gente vem trabalhando isso. Eu falei para vocês, a Bayer é uma empresa centenária, 150 anos globalmente, 125 anos no Brasil, mas até 2014 a gente tinha essa inovação clássica que a gente chama, né? Então, os nossos centros globais de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo sementes, traits, novas moléculas, tudo mais, e a gente trazendo, adaptando nos países. Enfim, esse é um modelo que a gente entende que ele chegou num limite, né? Aquelas coisas mais fáceis, de um escopo, um apelo mais global, elas, de certa maneira, se exauriram. Essas novas demandas que nós temos aí de sustentabilidade mostram que a gente precisa se preparar de uma maneira diferente, mais parceria, mais colaboração, buscar o conhecimento regional, né? Não ficar somente ligado àquele conhecimento que é gerado lá no global, né? Então, a partir de 2014, nós começamos a nos organizar para isso. Então, dentro do time de pesquisa e desenvolvimento, bom, eu não falei, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalhei 15 anos trabalhando com melhoramento genético, desenvolvimento de traits e tudo mais. Então, eu trabalhei fazendo pesquisa e, a partir de 2015, eu mudei para essa nova realidade de conectar pesquisa, né? Então, é uma mudança de enfoque, de perspectiva, né? A do pesquisador para aquela pessoa que busca conectar a necessidade, a demanda, a dor com a oportunidade. E nós temos um time global hoje dentro da empresa para pesquisa e desenvolvimento, que trabalha nos 5 continentes, e a gente basicamente tem essas duas atividades básicas. Uma é relacionada mais à busca de oportunidades, ao scouting, que a gente chama, né? Então, a gente também faz um trabalho de verificar com as áreas internas da empresa quais são as dores, as demandas, as necessidades. E depois, nós temos um outro time que busca fortalecer, além de estabelecer, fortalecer
as parcerias que nós estabelecemos, né? Então, eu tenho a felicidade de fazer parte de ambos os times, né? Eu fico responsável pela região Latam, onde eu tenho tanto a responsabilidade de buscar as oportunidades e buscar as dores, os pain points que a gente fala, as necessidades, dores, demandas dos nossos times de pesquisa e desenvolvimento, e conectar eles a possíveis soluções e, a partir daí, estabelecer o processo de parceria, fazer com que essa parceria seja profícua para ambas as partes. Então, esse é um material bastante recente que foi apresentado numa reunião do time global, nosso time global na semana passada, que mostra um pouco as várias frentes que foram criadas a nível global para a gente trabalhar as questões de inovação. A primeira delas se refere à questão de crowdsourcing, né? Então, nós temos vários programas, Grants for Ag, Testing for Ag, o eSolve. Na verdade, tudo começou com o eSolve. O eSolve foi um programa que a Bayer começou talvez até antes desse processo que eu falei, que começou lá em 2014, 15, que era uma plataforma onde os colaboradores da Bayer podiam colocar demandas, necessidades, dores, e outros colaboradores da Bayer poderiam trazer ideias, sugestões, soluções. Ainda como isso envolvia alguns temas sensíveis até do ponto de vista de propriedade intelectual, esse programa, por muito tempo, ele ficou como apenas como um programa interno. Depois ele foi expandido para programas externos e abertos à sociedade. Então, se você for lá colocar no Google Bayer Grants for, você vai encontrar esses programas e as oportunidades que estão disponíveis, que qualquer um pode colocar ideias, sugestões, propostas, e ser recompensado por isso, né? Além de servir como uma porta de entrada, um contato inicial de algo que pode virar um projeto de colaboração. Nós temos também os nossos desafios globais, né? Tem alguns exemplos aqui nesse slide, mas eu trago, por exemplo, com a Thrive, estava aberto até semana passada um desafio global relacionado a tópicos de sustentabilidade. Então, também programas abertos para a sociedade, onde você pode colocar ideias, sugestões, propostas de acordo com temas específicos, né? Então, frequentemente a gente tem esses programas, essas ofertas. Então, algo que você, empreendedor, pode fazer é ficar atento a isso, né? Como eu falei, bota no Google lá, Bayer Challenge, Grants for, alguma coisa assim, que você vai poder observar, ver quais são as oportunidades abertas. O LinkedIn também é uma plataforma que a Bayer posta muita coisa lá de desafios e oportunidades, então uma outra dica seria acompanhar pelo LinkedIn. E depois nós temos conexão com ecossistemas de inovação, né? Nós temos aqui várias oportunidades. Aqui tem o Life Hub, eu vou falar depois sobre os Life Hubs. Eu já falei do LinkedIn, né? Uma parceria que a gente está fechando, eu estou, na verdade, anunciando aqui em primeira mão, já falei que nós somos parceiros do Tomé no ecossistema lá de Piracicaba, né? Que a gente tem feito um trabalho sensacional lá junto com o Tomé, tem várias frentes, o Tomé depois vai falar mais sobre isso, mas nós acreditamos que a inovação ela vem da nossa capacidade de criar conexões e participar de diferentes ecossistemas, né? Então, um ecossistema que a gente está trazendo aqui em primeira mão, a gente está fechando uma parceria através do time global com o Venture Hub de Campinas, onde a nossa intenção é explorar mais o ecossistema de Campinas, assim como a gente tem feito com Piracicaba, e assim como a gente tem feito com outros, que eu vou trazer aqui também mais adiante nessa apresentação. Bom, nós temos muitas parcerias científicas
e nós não fazemos uma diferenciação para nós. Eu sinto, às vezes, uma certa confusão quando falo em inovação aberta, as pessoas pensam em startup, né? Primeira coisa que vem à cabeça é startup. Para nós, Bayer, inovação aberta é tudo aquilo que é novo e que traz e que gera valor, né? Então, tanto um projeto de pesquisa acadêmico ou um projeto, uma prova de conceito com uma startup, para nós, a gente vê da mesma forma, para nós isso é inovação aberta. Então, aqui eu trago alguns exemplos de parcerias que nós já temos estabelecidas aqui no Brasil. Nós temos uma parceria, a primeira delas, uma parceria muito forte com a Embrapa, temos 4 grandes projetos com a Embrapa, um deles ligado exatamente à questão de carbono, que eu falei antes, questão de sustentabilidade, mas que também tem startups aí associadas nessa proposta, nesse projeto. Então, na verdade, a gente tem uma mistura aí de acadêmico com ecossistema de inovação, enfim, a gente tem juntado tudo isso, né? Nós temos também com a Embrapa um programa que vem aí desde 2006, chamado Fundo Embrapa, que nós voltamos com a Embrapa com os recursos dos royalties que nós coletamos dos nossos traits nas variedades da Embrapa, e nós já temos aí desde 2006 financiado em torno de 70 projetos, em torno de 40 milhões de reais investidos aí através desses recursos, com uma quantidade enorme de projetos em benefício da sociedade. Depois nós fomos fechando outras parcerias, Universidade Federal de Viçosa, temos projetos hoje em andamento com a USP, não temos um acordo maior de cooperação com a USP, mas temos vários projetos com a USP, temos acordo com a UFLA, com a Unicamp, com a Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos um site que é situado em Uberlândia, é um site muito importante de produção de sementes, de melhoramento genético, desenvolvimento de traits, e há uma vontade de ter um intercâmbio muito maior com essa universidade pela proximidade. Assim como a gente tem até mesmo lá em Petrolina, lá no Nordeste, nós temos um site também muito grande dedicado a pesquisa, desenvolvimento, produção de sementes, permite cultivo o ano inteiro. Então, a gente vem discutindo com outras universidades, como a Univasf, né? Enfim, tem muitas possibilidades de colaboração. Em termos de inovação aberta, mais pensando em termos de ecossistemas de inovação e startups, né? Então, nós temos vários parceiros, né? O AgTech Garage foi o primeiro deles, nós já temos uma parceria aí de 3 anos, como eu falei, uma excelente e profícua parceria com o AgTech Garage, com o Tomé, tem vários programas rodando, o Tomé não quero bater a carteira do Tomé, depois ele vai falar sobre isso. Nós temos também um trabalho muito próximo com a Câmara Brasil-Alemanha, como uma boa empresa de origem alemã, é obrigatório, né? Nós temos uma parceria com a AgriHub, lá de Cuiabá, onde a gente busca muitas soluções, principalmente para os nossos multiplicadores de semente. O Venture Hub, eu já havia comentado. Então, nós participamos, por exemplo, com o Venture Hub de um programa em parceria com a Embrapa Informática chamado TechStart Agro Digital. A gente já vem participando por 2 anos, vamos para o 3º, Startups Connected, Intensive Connected, Pontes para Inovação com a Embrapa. Bom, os programas do AgTech Garage eu vou deixar para o Tomé, tá, Tomé? Mas, enfim, a gente já vem participando aí de vários deles. E eu falei sobre o Life Hub, depois eu vou voltar nessa questão Life Hub, ok? Exatamente agora, né? O que são os Life Hubs? Life para Bayer significa um pouco mais do que algo além de vida, né? É uma feliz coincidência. Na verdade, Life são os nossos princípios básicos de comportamento, que é universal para todos os colaboradores Bayer, que significa liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. Nós juntamos isso com o Hub. Então, o Life Hub acabou ficando Hub da vida, mas, na verdade, é um pouco além disso, né? E o que são esses Life Hubs? E nós inauguramos agora, no final do ano passado, o Life Hub São Paulo. Infelizmente, em meio à pandemia, que acabou nos
atrasando um pouco naquelas coisas que nós pretendíamos fazer. Os hubs de inovação da Bayer, eles não foram criados para competir com nenhum hub, muito pelo contrário, né? Até porque, como eu falei antes, o nosso entendimento é que não existe competição, aqui existe complementariedade, existe conexão, as pessoas não acordam todos os dias e eureka, tive uma grande ideia, vou mudar o mundo, né? Na verdade, as grandes ideias, as grandes inovações vêm exatamente da capacidade de estabelecer conexões, de conectar oportunidades, às vezes uma oportunidade que pode não ser... não ter um encaixe muito bom com a gente, mas pode ter com algum outro parceiro lá do AgTech Garage. Enfim, e a gente vai estimulando essas conexões e, enfim, é o que a gente acredita. Então, a ideia da criação dos nossos Life Hubs é exatamente de trazer esses parceiros, né? Trazer essas conexões para dentro da nossa casa, né? Então, ao invés da gente ficar fazendo aquele contato indireto, onde a gente fica lá, né, vendo oportunidades, demandas, dores com oportunidades, como junta tudo isso, é a gente trazer essas oportunidades para dentro de casa e permitir que os colaboradores da empresa eles tenham contato direto com as oportunidades, com as ideias de inovação, enfim, estimular esse ambiente de colaboração, né? Então, esse é o princípio. Eu espero muito em breve a gente estar fazendo lá a semana do AgTech Garage no Life Hub da Bayer, e assim como está trazendo outros parceiros, a semana da UFRJ dentro da Bayer, enfim, coisas desse tipo. A gente está promovendo essas conexões, essas interações, porque nós acreditamos que a inovação ela nasce daí, ela vem daí, né? Ela não surge do nada, ok? Bom, nós criamos também algumas plataformas, né? Nós tínhamos uma inquietação muito grande, porque a gente participava de muitos eventos de inovação, e aí assistia lá 5, 10, 20 pitches de startups, ou eventualmente a gente ia visitar um professor de um departamento da universidade que trazia uma ideia, uma proposta, só que terminou a reunião, terminou o pitch, essa informação fica na cabeça das pessoas. Então, assim, nós ansiávamos por ter uma ferramenta que a gente pudesse democratizar a informação e as oportunidades. Essa ferramenta, nós tivemos sucesso dentro do nosso time global que eu mostrei lá. Ela se chama Innovation Flow. Ela é uma ferramenta interna, até por questões de data privacy e tudo mais, a gente não pode, nós até tínhamos ideia de fazer uma coisa mais democrática ainda, né, e dar um acesso geral e restrito, mas infelizmente nossos advogados não permitiram por algumas questões de privacidade de dados. Mas os 100 mil colaboradores da Bayer, em qualquer lugar do planeta, têm acesso a essa plataforma e elas têm acesso às oportunidades que nós mapeamos, tá? Então, assim, eu queria trazer algo que eu acho que é importante, é fundamental para o empreendedor hoje. Empreendedorismo não tem fronteira, né? Cada vez mais com esse tipo de iniciativa, que não é só a Bayer, outras empresas estão se movendo e vão se mover, vai haver uma internacionalização das demandas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu coloquei algo relacionado a uma startup de São José dos Campos. Uma semana depois me ligou um cara lá do Japão que queria, junto com outro da Austrália, mais um da China, conversar sobre essa potencial tecnologia que essa startup estava oferecendo, né? Enfim, a gente tem tido muitas interações desse tipo, têm sido proporcionadas por aqui. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de trazer aos empreendedores? Não pense local, pense global. Você vai fazer um site ou vai colocar lá no LinkedIn, no Facebook, sei lá, coloque em português e coloque em inglês também, né? Porque o mundo cada vez mais vai estar olhando para isso de uma forma globalizada.
e muitas oportunidades desse tipo vão surgir, né, de outras geografias. Aqui a gente ainda faz um trabalho manual, às vezes as informações estão em português, a gente traduz, coloca, enfim, mas vai chegar um ponto que isso vai ser difícil, né? E tudo fica mais fácil se você tem um site em inglês, ou um site bilíngue, né? Então, aqui seria uma deixa, uma dica para o empreendedor olhar um pouco mais amplamente isso, mais além fronteiras e não se conformar em ser uma oportunidade local, ok? Bom, essa plataforma aqui como exemplos, eu trouxe uma startup e trouxe uma oportunidade com uma universidade, no caso aqui é o UFV. Então, como eu falei, nós não enxergamos inovação aberta como sendo algo exclusivo de startups. As oportunidades que a gente verifica no meio acadêmico, para nós, têm o mesmo valor. Okay? Bom, eu havia comentado antes sobre crowdsourcing, né? Então, tudo começou com essa plataforma aqui, talvez uns 10 anos atrás. Ainda existe, é uma plataforma interna, começou com esse programa chamado WeSolve, onde os colaboradores da Bayer podem colocar suas dores, suas demandas, necessidades, e outros colaboradores têm acesso à plataforma, podem trazer sugestões. Normalmente existe um coaching, um mediador que faz a mediação dessas discussões. Tudo começou aí, né? Depois nós avançamos para aquelas oportunidades externas, como eu falei, né? Grants for Egg, Grants for Targets, Grants for Traits, né? Tem programas Grants for para praticamente tudo hoje, para robótica, para enfim, o que você pensar tem um Grants for. Então são oportunidades, aqui eu trago exemplo, oportunidades para agricultura de precisão, para reduzir o que é colocado, adubo no solo, aumentar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade do solo. Como eu falei para vocês, isso não é o nosso expertise, isso está no meio acadêmico. E essas oportunidades estão lá na internet, estão abertas. Vocês podem ver aqui, tem o site aqui onde fica hospedado, mas se você colocar Bayer Grants for no Google, você vai ser direcionado, vai encontrar isso, tá? Então, existem muitas oportunidades e formas diferentes de estabelecer colaboração. Então, eu falei também dos programas dos desafios externos. Esse era um que estava aberto aí até semana passada, desafio de sustentabilidade, redução de efeitos de gases de estufa, redução de efeito ambiental, como trazer soluções para pequenos agricultores. Novamente, aquilo que eu falei lá no início, sustentabilidade, o conhecimento não está dentro da nossa casa, está no meio acadêmico. Então, tem um universo de oportunidades aqui a serem exploradas. Uma outra evolução que veio da Bayer e veio após a aquisição e merging com a Monsanto, se chamava Monsanto Growth Ventures, depois foi rebatizado como Bayer Growth Ventures, hoje se chama Lips by Bayer. Então, também, se você colocar Lips by Bayer lá no Google, você vai encontrar isso. Então, aqui é o braço de venture da Bayer, né? Então, eu acho que o grande lance aqui para os empreendedores esse quadro que tem do lado direito mostra os 10 LIPs, né? Os 10 desafios ou as 10 prioridades do nosso time de venture. Então, se você está pensando em começar a empreender, eu recomendo dar uma olhada nisso, porque isso aqui dá uma boa orientação dos hot topics, né? Do que está mais quente aí no momento, o que eu posso, de repente, dentro do que eu faço, alguma coisa que se enquadra dentro disso, né? Claro, não estou falando só LIPS, você tem outras fontes de consulta, mas aqui é mais uma fonte de consulta que você pode acessar para orientar a ideia de empreendedorismo que você está pensando em implementar, né? Então, esse aqui é o último slide. Esse aqui é o slide que normalmente o nosso CEO global apresenta. Esse slide ele é tal e qual foi apresentado na reunião de acionistas no final do ano passado. São as parcerias externas
que a Bayer tem, as principais parcerias. Aqui vocês podem ver, no nosso caso aqui, a Embrapa aparece como uma parceria estratégica global da Bayer, né? Enfim, aqui também, nesse tipo de slide, você pode ter uma ideia dos rumos, dos caminhos, o que a Bayer está enxergando como oportunidade e, de repente, orientar naquilo que você está pensando em empreender, ok? Bom, era isso da minha parte, eu agradeço muito. Então, pessoal, foi um prazer ter ouvido o Renato falar sobre o que é inovação aberta e como é que eles trabalham, né? São uma das 3 grandes corporações, maiores corporações agro que existe no mundo. A gente quer escutar a visão de um super empreendedor, José Augusto Tomé, que é engenheiro químico, CEO da Agitech Garage e está entre os 100 mais influentes brasileiros do nosso agronegócio. Tomé, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, tá certo? E eu queria conhecer o seu lado, tá certo? De ecossistemas de inovação, hubs. Eu sei que você montou uma estrutura fabulosa do Agitech Garage e eu queria entender um pouquinho mais da sua história. Da onde você saiu do seu curso de graduação de engenharia química para ser um mega empreendedor e uma das pessoas mais influentes no nosso agronegócio brasileiro. Contigo, Tomé. Tirando aqui o mudo. Roberto, obrigado pelo convite, parabéns à organização do evento, prazer estar com vocês aqui, com colegas do ecossistema, o George, o Renato, super parceiros. Bom, como você falou, sou engenheiro químico, sempre gostei de gestão, e quando eu me formei, trabalhei numa startup em 2007, 2008, e na época o ecossistema brasileiro de empreendedorismo não era tão ativo, nem chamava startup, mas foi uma experiência fantástica, estar ali do lado do empreendedor, buscando investidores, e foi um case bem interessante. Eu sei que muitos aqui no evento estão na área acadêmica, né, como cientistas. Naquela época eu era cientista, então eu desenvolvia, né, o processo tecnológico de transformação da biomassa em etanol de segunda geração. E essa startup ela fez, na época, uma rede de cientistas que contribuíram na pesquisa. Tinha 3 universidades envolvidas, tinha que desenvolver a enzima, né, que quebrava a biomassa. Isso juntou 3 cientistas. Então, envolvi com as universidades da época, foi uma experiência super bacana. E agora, vendo como tudo isso aconteceu, tem tudo a ver com esse evento aqui, né? Quando eu me formei, então, fui para um centro de tecnologia canavieira, depois dessa experiência na startup, aqui em Piracicaba. Foi assim que eu vim parar em Piracicaba, e fiquei 9 anos no centro, né? Então, não muito distante, eu estava na bancada, era cientista. Fiz mestrado na Unicamp também, na área técnica, na engenharia química, mas dentro do centro, desenvolvendo a inovação para o centro e um modelo de inovação bem tradicional, inovação fechada, tudo era desenvolvido dentro do centro, contrata pesquisador, monta estrutura, uma estrutura belíssima, capta recurso e vamos fazer a pesquisa. Mas eu já estudando e curioso com gestão, com inovação, eu falei, poxa, por que não a gente buscar uma startup que possa nos ajudar com a nossa pesquisa, né? Nos Estados Unidos já era mais comum, lembro de plataformas como InnoScience, que já eram popularizadas nesse modelo de inovação aberta. Eu tentei fazer isso dentro do centro, e foi aí que eu comecei a aprender todos os desafios, né, de inovação aberta. Para o setor como um todo, era quase que falar um palavrão, né, porque as pessoas entendiam que você ia abrir tudo na inovação aberta, parece código aberto, né, de software. Então, Tomé, eu vou te até interromper, né? Então, a gente vai escutando inovação aberta, até parece um jargão, né? Então, afinal, o que é, né? Você vai chegar para um aluno de graduação, um mestrando, doutorando, não, vamos fazer inovação aberta. E daí? O que é? Essa é uma grande pergunta. Às vezes até prefiro falar de inovação em rede, inovação colaborativa. O conceito de inovação aberta vem de que não é mais entre 4 paredes que você vai desenvolver sozinho. Por mais que você tenha dinheiro, você vê uma Bayer com toda a estrutura, recursos humanos, mentes brilhantes, muito dinheiro para investir, mas tem uma palavrinha-chave no contexto que a gente vive hoje, que é velocidade. Então, você tem que ter velocidade. Por mais que você tenha dinheiro, se você for pensar em montar o time que você precisa, estruturar
né, todo o laboratório, todos os recursos, acabou, o tempo passou, né? Então, um dos drivers da inovação aberta é que a gente precisa ser ágil, precisa ser veloz. E aí, a gente não pode se dar ao luxo de falar, poxa, eu tenho todas as mentes, eu tenho todos os recursos. Não, está lá fora. Como você se conecta com esse mundo externo e traz isso para dentro. Tem uma palavrinha que é um termo que o pessoal usa que é scout and scale. Buscar e escalar. Então, hoje as empresas estão deixando de se preocupar em falar o que elas estão buscando, que antes era entre quatro paredes. Elas falam, poxa, de certa forma, as principais tendências estão aí. Hábitos de consumo, essas transformações acontecendo. Então, eu preciso ser muito ágil em buscar. E quando eu encontrar, eu preciso ter uma capacidade muito grande de fazer isso escalar, trazer para dentro e escalar. Mas não é em nenhum momento que você não vai poder ter uma propriedade intelectual, que você não vai poder comercializar isso. Então, eu uso muito o exemplo do open source. Não tem nada a ver. Traz para dentro, patenteia ou compra o direito de patente, vai negociar, vai fazer isso retornar o seu investimento, né? E foi assim, lá dentro do centro, mas fica à vontade sempre para me interromper e aí a gente direcionar para o público, tá? Lá dentro do centro eu percebi que as empresas não estavam preparadas para fazer inovação aberta. Foi daí que eu saí para empreender, fazer uma primeira plataforma de inovação aberta que não deu certo, depois de 2 anos tentando. Disso a gente gerou um coworking, também era um conceito super novo na época, e também poucas pessoas conheciam. Mas o fato é que o empreendedor ele acumula toda essa experiência, tudo é válido, tudo é aprendizado. Tomé, até vou te pegar o gancho, desculpa te interromper de novo, vou te falar, eu vou parar de pedir desculpa que eu vou te interromper mesmo, né? Mas assim, todo mundo tem medo de errar, tá certo? E a gente viu que os grandes empreendedores que estão lá, vamos pensar o dono da Ant, do conglomerado Ant, ele se considera uma pessoa que errou muito para chegar onde está. Você falou que errou, né? Onde é que você pode dar uma dica para os nossos empreendedores, cientistas, de o que você precisa saber antes de entrar num negócio desse? É claro que hoje é o momento, né? Assim, qual foi uma das coisas que você não faria de novo? Você precisa saber que errar vai fazer parte do processo, mas você precisa saber o risco que você está tomando. Eu posso assumir pequenos erros que não vai me derrubar de uma vez por todas. E aí você vai, né, até hoje a gente estava aqui numa reunião, a gente falando da expansão, vamos expandir tudo ou vamos expandir em fases? Porque senão, se não der na velocidade que a gente precisa, talvez a gente tenha mais tempo. Então você vai sempre gerenciando o tamanho do risco, porque errar você vai, né? E se você errar rápido e aprender com o erro, aí é o que todo mundo fala que é o caminho, né? Aí você vai evoluindo, né? Acho que assim, não pode ter, em hipótese alguma, receio de contar para o outro o que você está fazendo. Eu falo assim, acabou aquele empreendedor que fica na sua garagem sozinho. As garagens de hoje são isso aqui, como você está vendo, empresas, empreendedores, um do lado do outro, se comunicando, porque a gente fala, né, conexão gera inovação. Se alguém escutou a tua história, vai dizer, poxa, mas eu sei quem pode te ajudar, né? Isso tem muito nessa cultura do ecossistema, né? Então, não pode fazer, poxa, eu tive uma ideia, mas, espera aí, antes de eu validar, eu não vou contar. Cara, conta, porque talvez alguém diga assim, você já viu tal coisa? Isso já existe, tá? Muda de ideia e parte para outra, né? Senão você vai ficar perdendo tempo em algo que lá na frente você vai descobrir que não faria tanto sentido, né? Perfeito, né? Não, isso é uma coisa importante, né? Uma coisa que as pessoas normalmente têm curiosidade, principalmente os novos cientistas, eu vou falar os inventores, né? Porque a gente está dentro da esfera da invenção. O pessoal ainda não pegou a invenção e transformou num produto, faturou uma nota fiscal, criou uma empresa, né? Uma das coisas que eu queria saber vamos imaginar no seu caso, na AGTech Garage, como chegar até você? O que fazer? O que tem que fazer? Ele tem que criar uma empresa, essa empresa obrigatoriamente tem que entrar dentro da lei das startups. Como é que isso funciona, sabe? Porque todo mundo, como você falou, escuta em startups, falou que antigamente nem existia isso, muito provavelmente era uma microempresa, alguma coisa assim, né? Só para orientar melhor o público, né? Essa pergunta era recorrente, até que a gente criou o nosso programa de fellowship, focado nas universidades, né? Simplesmente a gente fala assim, tem, obviamente, startups aqui dentro que foram fundadas por professores. E aí o pessoal vinha, né, da academia e falava, poxa, mas eu preciso ter minha startup para participar. A gente falava, poxa, como é que a gente cria, né, tira todas essas barreiras? Então a gente criou o fellowship, pesquisadores do Brasil inteiro podem aplicar,
e não precisa ter nenhum projeto. Ah, mas eu preciso ter um projeto. Não, conta a tua história. Porque a gente coloca todos os nossos parceiros, e hoje são mais de 50 grandes empresas aqui no Hub, mais de 800 startups conectadas, em torno de 80 são residentes. Aí a gente coloca essas pessoas para selecionar. Fala assim, ó, qual desses pesquisadores, inventores que estão na universidade, você gostaria de ter mais próximo, para tomar café, para conversar, para conhecer mais, porque você acha que pode ter um fit. E aí a gente seleciona a cada ano uma turma que passa a acompanhar todas as iniciativas do Hub. Se insere, né? Isso começa a promover também o que eu acho que realmente a gente tem que promover, essa mudança de mindset, né? A gente tive uma conversa com um professor uma vez, vamos fazer um projeto e tal, e aí qual é o resultado? No final a gente vai fazer um report. Falei, cara, isso aí não vai dar certo, né? Vamos fazer a cada 3 meses uma série de lives, aí a gente já mostra o resultado, tem que ter a pegada das startups de agilidade, né? Então, o pesquisador, quando ele está num fellowship como esse, ele começa a participar. Mas, ok, o fellowship ele tem uma certa limitação, a gente, infelizmente, não consegue colocar todos os cientistas que a gente gostaria aqui dentro. Se tiver uma startup, pode participar como uma startup, no membership, não precisa nem estar aqui. Mas eu sempre falo, para cientista, para executivo, para empreendedor, fazer inovação começa a conviver nesse meio, começa a participar. Tem muitos eventos que o próprio Estegade faz que são abertos, mas tem eventos, tem podcasts sobre empreendedorismo, conversando com o empreendedor. Isso aí abre muito a cabeça, é um passo fundamental, né? Outra pergunta que eu vou fazer, como é que a AGTech Garage consegue auxiliar as startups, as primeiras empresas a soltar essa primeira nota fiscal? Vocês têm esse tipo de ajuda? Como é que funciona isso? Ou vocês só estão na ideia de conectar mesmo? Como é que funciona isso? Como é que a gente pode sair exatamente, a empresa sua, né? Você que está como CEO lá, né? De inventor, beleza, a gente tem uma inovação, a gente já tem um produto, CNPJ, e como é que a gente pode fazer esse scale-up que você está falando, de aumentar, escalonar a produção? Como é que você realmente ajuda dessa maneira? Como é que funciona esse organismo vivo que vocês têm na mão? Fazer acho que antes do scale-up é o spin-off, talvez, né? Hoje, tirar isso, levar para o mercado, mas enfim, seja um spin-off ou um scale-up, tem que crescer. Spin-off. A gente fala que, assim, o empreendedor, quando ele está aqui dentro, ele é empurrado para cima, às vezes, sem nem perceber, né? A dinâmica aqui, se você está ali trabalhando, poxa, vem um investidor aqui que está visitando, ele quer escutar uma startup, vai lá e faz uma apresentação para ele. E aí ele vai fazendo essa apresentação para o investidor, ele recebe uma série de feedbacks, ele vai se preparando. Né? Tem gente, que está lá na frente e nunca conversou com o investidor. Eu lembro muito bem, nossa, quando eu levei um investidor uma vez para conhecer uma startup, isso lá atrás, faz uns 4 anos, e o pesquisador fazendo a apresentação para o investidor, falando, aqui é a minha equipe, esse aqui é TT25, esse aqui é T, não sei o que. O cara falou, o que é TT25? É a bolsa da FAPESP. É o termo que se usa. Aí vai, quanto tempo se eu colocar dinheiro nessa startup, quanto tempo você acha que isso vai levar para ficar pronto? Ele falou, 2 anos. Por que 2 anos? Porque é o período da bolsa da FAPESP. Eu falei, eu estou falando que eu vou pôr dinheiro para a gente acelerar. Por que você está limitado a 2 anos, que é o período da bolsa? Então, assim, sai desse mundo, conecta com o mundo, tem que ter uma mescla, né? E aí, essa convivência, a gente tem programas de mentores, aí a gente tem grandes empresas, né, como o Renato. Eu gostei desse cara, deixa eu tomar um café com ele. Cara, você está indo no lugar errado, para a gente, para dar certo com a Bayer, vai ter que ser assim, assim, assim. Aí ele vai se moldando, né, aí entra no eixo, né? Então, assim, a dinâmica por si só ajuda. A gente tem alguns programas estruturados, Intensive Connection, que a gente faz, pega na mão, mais de perto. Agora mesmo a gente produziu um com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o IDEAS, com a Protec, para startups early stage. Então, sempre tem programas acontecendo, mas, assim, sempre digo, a dinâmica ajuda. Essa conexão vai te colocando na direção certa. Conversa com troca experiência com outros empreendedores, a gente tem eventos que é o Startups Talk entre empreendedores. Então, tem muitas formas de fazer. Aí vem para a parte de investimento, uma rede de investidores. Às vezes, boa parte dos nossos parceiros já tem fundos, como o Renato colocou aqui, o Lift by Bayer, mas tem outros. Às vezes, não está ainda no estágio para a Bayer, mas tem um grupo de anjo. Então, pega aqueles investidores. Aí o investidor, né, hoje, está o George aqui também, daqui a pouco vai falar também. Vai lá, põe a graninha, pega na mão, contribui mais de perto. Tem que participar. Como eu falei, não dá para ficar isolado nas garagens ou nos laboratórios hoje. Nossa, perfeito. Tomé, eu acho que a gente vai pegar um avião e a gente vai lá para o Paraná, então, conversar com o Jorge. Pode ser? E a gente está cheio de perguntas aqui para vocês 3. Então, acho que vale a pena daí pegar
pergunta do público, né? Tomé, muito obrigado. Fica aí que a gente vai conversar. Eu vou pedir para a nossa controladora Marcela botar eu e o Jorge, por favor, que eu quero entrevistá-lo agora e saber um pouco mais sobre isso. Já coloquei, está ao vivo já, Jorge. Tá certo. Então, pessoal, dando sequência a nossos 3 ilustres palestrantes, temos Jorge Irahawa, engenheiro agrônomo, tá certo? Ex-secretário da Agricultura do Estado do Paraná, coordenador da AgroVale e também diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná. Bem-vindo, Jorge, e a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua experiência com o seu hub de inovação, o que você faz, e tudo que você falar aqui para a gente é conhecimento e para entender um pouco mais sobre esse espírito empreendedor que vocês têm. Opa, obrigado. 2 minutos que já é boa noite, né? Boa noite aos amigos. Roberto, um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz. Ainda mais com o Renato e com o Tomé, né? Saudade da dupla aí. A última vez que eu vi o Tomé foi um pouco antes da pandemia. Tomei um café lá na Tech Garage e depois nunca mais, né? Então, estamos quase, né, pessoal? Eu já tomei a primeira dose, acho que vocês logo vocês também se viram aí, e a gente vai começar a conectar melhor, né? Bom, a minha história é o seguinte, eu sou formado na Exalc, né, em 82, tá? Então, já tem um bom caminho corrido aí, 40 anos aí quase, aí, né? Então, vou fazer uma festança com os amigos lá no ano que vem. Mas é assim, aí eu catei meu canudo, fui para Minas Gerais, fui plantar café no Cerrado, fiquei até 92 lá. Porque em 90, deu uma maluquice e fui ser sandubeiro aqui em Londrina, tá? Eu montei um McDonald's aqui em Londrina, porque eu estava lá plantando café no Cerrado Mineiro. Eu queria voltar aqui, porque meus 2 irmãos estavam fazendo agronomia, eu falei, então vocês ficam com a roça que eu vou ver outras coisas, vou educar meu filho aqui no Paraná, né? Aí nós voltamos, fiquei até 2005 com a bandeira, foi um aprendizado interessante dentro do sistema, toda aquela neura, né, de controles e tudo mais, que é toda uma franquia, ainda mais o tal do McDonald's, né? Mas aí depois eu fiquei na cidade, eu já tinha sido presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, sempre gostei de associativismo, de estar aí entrosando, ajudando, incentivando, né? Aí depois, abrindo uma pequena holding, então hoje eu mexo com o imobiliário, que é o meu forte aqui, é o meu esteio, né? Mas, enfim... Aí, em 2016, surgiu uma oportunidade assim, no início do ano, eu fui convidado para ser hackathon de mobilidade urbana, porque o Cicobi, aliás, eu fui o fundador desse Cicobi também, aqui em Londrina, é uma cooperativa de crédito, hoje está com 1 bilhão e 800 milhões de ativos, eu sou um simples conselheiro hoje, eu já passei por outros locais. Aí eu fui convidado para ser hackathon de mobilidade urbana, e eu falei, nossa, que bacana, isso que é hackathon, ou seja, você prende a molecada ali em 3 dias e faz eles vomitar alguma ideia aí depois de 3 dias, né? Aí eu catei o pessoal do Sebrae, Senai e o Arranjo Produtivo Local de TI de Londrina, que o TI de Londrina é muito bom, tem cerca de 1.500 empresas, né? Grandes empresas também estão por aqui já. Aí eu cheguei e falei para os coordenadores, garotada, vem cá, vamos fazer um hackathon agro, que eu tive em Piracicaba ali ano passado, tá surgindo algumas coisas interessantes, né? Aí eles olharam assim para mim e falaram, ué, mãe, por que hackathon agro, né? Eu sou agrônomo, Cacilda, né? Aí eles falaram assim, eu não sabia, achava que era sandubeiro e banqueiro. Aí nós fizemos o primeiro hackathon, tá? Foi uma experiência muito bacana. Surgiu a parte digital, né? Que é a famosa aí, investida pelo Chico, né? SP Ventures. Aí, em 2017, fizemos de novo, repicamos. Aí surgiu 5 startups na área de IoT. Aí nós falamos, puxa, não dá para mais brincar, não. Vamos fazer. Aí que eu corri para Piracicaba. Conheci o Tomé ainda tinha aquele pequeno co-work no centro da cidade, né? Fui visitar o Serjão na Exalctec e o pessoal da PUS. Aí eu voltei de lá e falei, vamos fazer aqui uma aceleradora. Aí fizemos uma pequena aceleradora na sociedade rural.
Aí, em 2018, nós começamos a falar um tal de ecossistema. O que é isso? Uma juntada de empresas, de pessoas. Aí começamos a fazer reunião, mas no início era nossa senhora, não saía nada de reunião. E para atrapalhar ou para ajudar, sei lá, a governadora passou no terceiro hackathon em abril, que nós fazemos durante a Expo Londrina, e me perguntou, o que vocês estão fazendo em Londrina? Eu falei, estamos construindo ecossistema. Dá para fazer isso no estado? Aí ela falou assim, eu falei, dá, eu acho que dá. Você topa ser secretária? Eu topo. Assim, brincando, né? Aí no sábado ela me liga, o Jorge é a Cida. Eu falei, eu não conheço nenhuma Cida, né? Cida, tá bom. Eu comecei a enrolar, ela falou, não, governadora. Eu falei, puta, agora estou perdido. Aí, segunda-feira eu fui para Curitiba e acabei ficando 8 meses no governo. Foi o melhor MBA da minha vida, foi um dos melhores momentos, assim, de contribuição que eu pude dar para o agro. Eu fiquei muito feliz, né, de poder ajudar. E ali sim eu falei, agora eu vou voltar de vez para o agronegócio, né? Já fui abandonando outras empresas, outros negócios, e para dedicar, né, cada vez mais. Aí, voltando em 2019, nós fizemos 15 hackathons no Paraná. Puxa vida, em todos os cantos do estado, né, nas cooperativas, principalmente baseados nelas, né? Aí nós conseguimos fazer isso no estado, e em 2019 eu voltei para valer, primeiro para ajudar algumas startups. E no final, eu acabei entrando em 4 também, uma loucura. Então, eu sou startupeiro com quase 62 anos, eu estou dando uma de startupeiro também, mas está sendo muito gostoso, porque é o que o Tomé falou, um aprendizado a cada dia, né? Tá? Então, esse ano, em 2020, 2021, com a pandemia, nós resolvemos aqui construir também um hub, no modelo, né, que tem um hub no Brasil inteiro hoje. Quando nós percebemos, em 2017, quando visitei o Tomé, tinha de hub para valer, tinha Tomé e o Agritech, o AgriHub em Piracicaba. Aí, quando eu percebi ano passado, nossa senhora, tem uns 15. Falei, meu Deus do céu, estamos atrasados. Aí, muito atrasado. Mas eu achei o gostoso de tudo isso, nesse movimento da Agritech Nacional, cada hub, cada ecossistema tem sua característica, sabe? Não adianta querer atropelar, sabe? Não adianta eu até, Tomé está aí, é testemunha, eu pedi a Tomé aqui arrendar em Londrina, não foi também, eu falei para o Tomé, mas se ele vier aqui, não vai dar certo, porque cada um tem sua característica, né? Aí a complementaridade, eu acho que dá certo, sabe? Você acredita, então, que as individualidades, mas construir no coletivo. Eu acho que esse é o grande segredo aí, é o que a Bayer vem fazendo, né, no Brasil inteiro. Eu acho que isso aí, sim, por quê? A razão de existir da Agritech, a razão de existir das 15 outros hubs no país, 20, eu acho que quase isso, é servir a agricultura brasileira, né? Servir, ser eficiente, prestar esse serviço. Então, em Londrina, a gente está iniciando, tá? Esse hubzinho nosso, e a gente quer começar pequeno, atendendo aqui as empresas da região, né? Fazendo o trabalho e gradativo, mas ao mesmo tempo é o que o Tomé falou, concordo plenamente, você nem percebe quando você está sendo empurrado. É impressionante quando você começa a entrar dentro desse vulcão que se chama hubs, né? Então, ele está sendo empurrado, né? Essa semana mesmo está sendo aí, foi anunciado a questão do 5G, que é teste ainda, né? Mas, putz, é uma pressão do caramba, já tem 300 pessoas ligando, Londrina, como é que vai fazer? Eu falei, eu não sei, é o ministro que vai fazer, o Ministério da Telecom que vai decidir, mas se vierem para cá e me apresentarem um projeto, a gente ajuda a executar. Então, eu acho que o gostoso de um hub é isso, é a gente poder conectar, conviver, e o Renato falou muito bem, às vezes uma pequena startup, ele pode se dar melhor em Piracicaba, em Cuiabá, em Luiz... nós temos um menino nosso lá em Luiz Eduardo Magalhães que está indo muito bem, então é bacana. E quando eu falo internacionalização, eu acho um barato. 2019, final do ano, nós temos a startup aqui chamada Arábica, fez o primeiro envio de café em blockchain para os Estados Unidos. Desculpa, para a Polônia, tá? Fez para a Polônia.
para a Syngenta, olha só, fez uma POC para no COF da Syngenta. Aí, final do ano passado, ligou um brasileiro. Ô, Jorge, vocês fizeram? Não, o pessoal fez aqui. Dá para fazer amenda? Eu falei, amenda? No Brasil? Não, aqui em Portugal. Eu falei, barbaridade. Como é? Não, mas é só entender o protocolo de produção, né? Aí os meninos toparam. Ué, tirou o CNPJ agora, semana passada. A primeira nota fiscal vai vir em euro. O molecada já está metido. Vai vir em euro. Mas isso que é bacana, né? Se não fosse essa questão da inovação, quando que isso seria possível? Acontecer esse tipo de coisa, de processos, né? Então, eu acho que um pouco da nossa experiência em Londrina é isso, tá? A gente está devagarzinho, quer construir, quer somar, né? E a gente sabe que tem já hubs muito bem estruturados, né? Eu parabenizo mesmo o Tomé, porque eu conheci ele em 2017. Ele e a Adriana lá, passando apuro lá no coworking, hoje ele merece. Ele, o Marcelo, né, o sócio dele agora, são pessoas fantásticas e que fazem um belíssimo trabalho para o agro brasileiro. Jorge, eu fico impressionado. Uma das coisas que você me fez refletir agora em relação aos hubs e ecossistemas de inovação é realmente que a gente tem um país gigantesco, mega diverso. Em relação à agricultura, temos todos os tipos de culturas que vão do sul ao norte do país. A gente vai desde as pequenas propriedades rurais do Brasil até as gigantescas propriedades que a gente tem no Mato Grosso do Sul, indo para Tocantins, região de Mato Piba, né? E minha pergunta é a seguinte, existe então sim uma regionalização desses hubs, é necessário? E outra coisa que eu fiquei pensando agora é meu medo de pulverizar muito esse conhecimento. Também, na medida que você vai ter muitos hubs, será que a gente não acaba perdendo essas conexões ou esse sistema ele acaba se autorregulando no mercado e essa conectividade só aumenta? Essa é uma das minhas dúvidas, já que você tem experiência com isso, Jorge. Não, olha, sinceramente, eu não perco um minuto de sono com isso, sabe? Eu acho que lá na frente vão se encontrar, vão se ajudar, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Por exemplo, se você fala no Paraná, as agriculturas são diferentes, né? Se olha lá, o AgriHub, por exemplo, está para servir lá grandes grupos, né? Você olha aqui para o Paraná, todo mundo fala, as grandes cooperativas, lê do engano. O que tem de centenas de cooperativas pequenas, sabe? Aquelas pequenas familiares, associações. Quando eu fui secretário, eu sempre falava para o presidente da UCEPAR, que é o Rick, né, nosso amigo, eu falei, Rick, tudo bem, cara, eu acho que uma Coamo, um Cocamar integrada, eles precisam só, lógico, já é outro nível de ajuda, né? É compliance, é governança, né? A gestão política do processo, né? Agora, precisamos dar atenção especial para centenas dos pequenos, e tem. Então, o Paraná é um estado muito bacana nisso, é rico nisso aí, tá? Então, eu acho que a obrigação, nós, por exemplo, do Hub aqui em Londrina, nós queremos ajudar muito essa turminha. Eu quero pegar na mão dessa associação de 100 produtores aqui na Serra do Cadeado, que produz mel, trazer eles, né, ensinar, tal. Então, isso aí que nós vamos estar focados, tá? Muito obrigado, Jorge. A gente vai entrar agora no espaço de perguntas. Eu vou pedir para a nossa controladora, Marcelo, colocar todo mundo agora na tela. Você consegue fazer isso, Marcelo? Então, tá, pessoal. Agora estamos todo mundo juntos. Renato, Jorge, Tomé, um grande prazer ter vocês todos. Obrigado por ter aceitado de novo o convite do RISE, principalmente nesse momento importante do eixo do agronegócio. E surge uma pergunta interessante, e eu queria que cada um falasse, né? Isso aqui eu peguei agora, o pessoal me mandou a pergunta, para desenvolver a agricultura sustentável brasileira, pensando em inovação, baseado no seu conhecimento regional, tá certo? De acordo com seus hubs ou sua empresa, o que nós precisamos para o Brasil. Renato, você quer começar a pensar e responder? Eu vou te deixar nessa... Daí eu consigo com o Tomé e com o Jorge. Ou se alguém tiver isso na ponta da língua, fica à vontade. Bom, no meu caso, um pouco difícil falar regional, né? Porque eu coloquei, nós temos um desafio que é global, né? De redução de 30% de redução de gases de efeito estufa, 30% de redução da pegada ambiental dos nossos produtos,
aumentar em 100% nosso trabalho, nossa participação, levar tecnologia para o pequeno agricultor. Então, assim, é um pouco difícil falar, no caso de uma grande empresa como a gente, pensando mais regionalmente, né? Mas eu diria que, principalmente nessa parte relacionada a pequenos agricultores, como o Jorge falou, o Paraná tem lá uma quantidade muito grande de pequenas cooperativas, pequenos agricultores, cada região tem uma realidade diferente, né? E para a gente chegar nesse objetivo aí de dobrar nossa participação, nosso apoio ao pequeno agricultor, a gente vai precisar buscar digamos, uma especialização e uma colaboração mais regional, né? Então, eu vejo nesse sentido, Roberto, assim, dentro da estratégia que nós temos. Perfeito. Tomé? Eu também penso a nível nacional, né? A nossa rede de startups hoje virtualmente conectadas, mais de 800 do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. A gente fez o último programa Intensive Connection Latam, 20% das inscrições vieram de fora do Brasil. Então, a visão assim, mais ampla também, eu vejo que a tecnologia vai ser fundamental para viabilizar muitas das tendências, né, que vêm de mercado, de hábitos de consumo, como fazer rastreabilidade. Às vezes já se fazia, mas se fazia em escala pelo fato de não conseguir capturar os dados necessários de uma forma massiva, e aí sensores, IoT, blockchain, consegue viabilizar tudo isso, novas ações como a própria Bayer tem, ligadas a crédito de carbono, como você monitorar realmente esse impacto, aí você usa tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela vem para facilitar e, ao mesmo tempo, também ela é cross, né? Não dá para você desenvolver qualquer outra coisa que não esteja ligado a monitorar ou potencializar esses novos modelos de negócios mais verdes, mas ela sempre tem que estar pensando em como fazer de forma mais sustentável e potencializar a sustentabilidade, né? E o agro tem muito isso, né? Assim, às vezes o pessoal fala assim, vamos criar uma subcategoria de empresas que impactam o clima, de empresas green techs e tudo mais, e ao mesmo tempo fala assim, poxa, mas o agro tem tanta empresa AgTech que já contribui para isso, e a gente vai chamar ela de um AgriTech, Green Tech. Na verdade, tem muitos empreendedores de agro que não usam isso no seu discurso, não coloca isso para fora, né? Então, tem algumas iniciativas até acontecendo para que eles possam colocar isso mais forte para fora, né? Perfeito, Tomé, perfeito. Jorge, contigo. Legal, olha, é um tema bacana, né? A gente percebeu que com a pandemia escancarou esses temas, né? Em diversas frentes, né? A gente nota, por exemplo, nessa questão das agfintechs aí, que o Bacen está criando o Biro Verde, né? Então, o que já tem de startups, agfintechs, indo para esse lado, né? Até utilizando a tecnologia para poder fazer as mensurações, né? E produtores também, veja aí o pessoal do café, né? O pessoal ali na região do Cerrado Mineiro já se unindo para fazer um café mais agroflorestal, vamos dizer, né? Semana retrasada eu estava em Franca, eu vou fazer uma propaganda para esse meu amigo aqui, o Café Minamihara, ele é exalquiano, gente, 110 hectares de café orgânico, sombreado em abacateiro. Ele montou uma torrefadora dentro da propriedade dele e montou e-commerce nos Estados Unidos e no Japão, tá? E nós vamos meter blockchain no café dele. Quer dizer, cara, então, olha só, tecnologia, sustentabilidade rolando e tal, né? Aí você olha aqui um pouco aqui do solo Arenito Caiuá do Paraná, essa parte oeste do estado de São Paulo, solo pobre. Eu mesmo a família tinha uma propriedade ali no Arenito, putz, vendeu na hora errada. Hoje tem o ILPF. Se soubesse que viria o ILPF, eu não venderia, né? Olha a maravilha que está fazendo, salvando aquele solo, né? Até um pouco, eu sei que é um pouco romântico aí, mas tem muita coisa chegando nesse setor e a gente não pode deixar de olhar, né? Tem que estar acompanhando. O LPF, por exemplo, quando eu fui secretário, eu lembro,
Eu fiz um discurso lá na Cocamar, que o presidente Luiz Lourenço e estava o Paulo Hermann também, presidente da Nondir, eles são os papas, né? São sacerdotes do LPF, já há muitos anos dedicando. Aí eu falei, puxa vida, vocês estão de parabéns, investimento é privado, mas o benefício é público. E aí eu falei, eu faço aqui uma meia-culpa, eu sou homem público que estou nesse momento, mas eu me sinto assim, inoperante, não consigo ajudar, não estou enxergando. Aí, de repente, o tiozão lá dos Estados Unidos, né, do BlackRock, falou, eu só vou investir no ESG. Pô, agora está sobrando dinheiro pro povo. Esses dias eu falei com o Luiz Lourenço, ele está muito contente. Tá? Então, tudo é tempo, não tem como. Mas, de novo, concordo com o Tomé, a gente tem que pegar a tecnologia para facilitar o caminho, né? Então, eu acho que sustentabilidade está vindo num momento bom. Olha só, nos últimos 5 meses, né, o que tem de investimento em startups na área do biológico, né? O incentivo ainda do governo federal. Além do governo, eu falo os fundos e as empresas comprando ativos, né, empresas biológicas. Tá muito bacana esse movimento. Eu acho que a agricultura, nessa questão de sustentabilidade, eu acho que nós vamos ver muita coisa boa nos próximos 3, 5 anos. Viu? Nós vamos ter muitas surpresas, eu acho. Bacana. Excelente, Jorge. Tenho mais algumas perguntas. Encontrei uma pergunta bem interessante aqui e está tentando reformular ela. Vamos ver se a gente consegue passar a mensagem, né? A pergunta é a seguinte: cada vez mais as pessoas da cidade se distanciam do campo, mas está havendo também um processo contrário, que as pessoas da cidade também entendem que a comida está vindo do campo. A pergunta é a seguinte: como é que esses hubs de inovação, ou seus hubs de inovação, podem auxiliar jovens que moram na cidade, jovens inventores, cientistas, empreendedores, a ajudar o campo, ou fazer que o campo se conecte mais à cidade, sabe? Ter essa interação de tipo que o campo não é separado, o campo e cidade são uma coisa junta, né? É uma pergunta elaborada, difícil de pensar, mas a ideia toda é como conectar cidades e campos utilizando as redes de inovação, justamente para as pessoas da cidade entender que o seu alimento vem do campo. E essa é a necessidade do trabalhador do campo, que está lá o dia inteiro trabalhando para a produção de alimentos, né? Alguém pode responder isso? Eu posso começar. Nesse sentido, o Hub, o Agitec Garage recentemente criou um portal de notícias chamado Agitec Garage News. A Mariana Salles estava no valor e veio para o nosso time. E a gente está continuamente colocando para fora, né, tudo que está acontecendo em termos de empreendedorismo, tecnologia. Então, hoje o conteúdo existe, mas tem um fato bem interessante, né? Como é que a gente conecta o campo à cidade? E existe assim, né? O empreendedor que está lá na cidade, na Paulista, às vezes São Paulo, criando uma solução para uma fintech, que ele desconhece totalmente o agro, hoje ele já encontra nesses hubs, né, tudo que ele não conhecia do agro que pode complementar ele. Então, esses hubs, na verdade, abrem as portas do empreendedor, né, das pessoas que não são do agro, para conhecer o que está acontecendo no agro e que venham mentes brilhantes que, né, se formarem em outras. A gente tem, por exemplo, parceria com a FEA São Paulo, na área de robótica. Poxa, eles antes não iam desenvolver uma solução para o agro, mas na medida que o hub existe, que coloca um desafio aberto, vem aqui um desafio de robótica, corte do grão de soja ao meio, aí ele vai lá, poxa, através do hub, eu conheço os problemas do agro que antes eu não conhecia, porque agora as pessoas externalizam, eu proponho a solução e aí eu já tenho um parceiro do agro que vai levar isso para o mercado. Então, facilita muito a vida deles. Então, eu falo que o Hub tem esse papel de tradução, né? O produtor, ele também não pode ficar lá na ponta falando assim, quem é esse aí que inventou essa solução aí, que nunca pisou no agro, né? Poxa, ele nunca pisou no agro, mas ele tem um conteúdo, uma experiência que complementará outras pessoas que conhecem do agro e parceiros, vamos, de fato, resolver o problema. Então, o Hub, ele cria essa ponte, né? Permitindo que a gente realmente coloque pessoas diversas para pensar o problema do agro. A gente fala que a gente, às vezes, as pessoas se confundem. A Agitec Garage é um hub do agro. O que significa um hub do agro? Não é que a gente é especializado em agro, é que a gente é temático. A gente tem 10 setores da economia aqui envolvidos. Gente que não é do agro, mas fala assim, se o agro tem problema e tem oportunidade, eu quero estar ali. E aí a gente traz essa diversidade de pessoas, a cidade.
Nossa, eu adicionaria ao comentário do Tomé, que também, ainda não muito aqui na nossa realidade, mas lá fora tem muito essa questão das fazendas verticais, né, de trazer a agricultura para dentro dos aglomerados urbanos, né? Inclusive, eu passei rápido ali no slide, um dos investimentos que o nosso braço de venture, o Lips, fez, foi exatamente numa empresa chamada Unfold, especializada em produzir semente para esse tipo de agricultura, né? A gente ainda não tem uma perspectiva de quando isso poderia vir para a América Latina, né? Mas a gente nota que nos países desenvolvidos tem um movimento muito forte de levar a agricultura para os aglomerados urbanos através de fazendas verticais. Perfeito, Renato. Bacana. E, assim, nesse ponto, eu concordo com a dupla. E outra, não é nem a gente que fala, os grandes papas aí do Roberto Rodrigues, Marcos Fava Neves, eles mesmos admitem que o agro se comunica mal. E concordo, eu acho que a gente precisa melhorar bastante, levar essa mensagem, né? Do que nós podemos fazer e do que nós temos. Olha a riqueza que é o agro brasileiro e que muitas vezes é visto de uma forma diferenciada lá fora, né? Quando você fala assim, sabe, no urbano, mesmo em Londrina, tá? Mesmo em Açaí, eu vou citar um case bacana de uma cidade, 17 mil habitantes, 40 quilômetros de Londrina, chama-se Açaí. É uma cidade fundada pela comunidade nipo-brasileira, aliás, eu nasci lá, mas é fantástico o ecossistema que eles construíram, porque é um colégio estadual simples, colégio técnico, tá? Estadual simples, junto com a prefeitura e a comunidade abraçaram o empreendedorismo ali, né? Eu venho acompanhando isso, eles trazem para competir o time deles de hackathon, vem a molecada de 15, 16 anos, e dá um trabalho, só adoro ali nos marmanjos aí, né? Mas por quê? Um simples professor falou, eu vou ensinar programação no contraturno para a turma da manhã e da noite. Aí a molecada aprendeu com ele, e inclusive, quando vier o 5G, que vai ser instalado aqui na Embrapa, acho que vai ter a parte de fotografia com os políticos, né? Mas aí, dizem que o ministro o astronauta vai estar vindo. Eu já convidei o colégio de Açaí, o primeiro foguete que eu vi eles lançaram foi pressionado numa água. Eles pegaram garrafa PET, pressionou e puf, foguete 10 metros. Né? Hoje eles estão lançando foguete de 250 metros. Tá? Então, o que é a força de um ecossistema quando a garotada se une, a comunidade começa a pensar e levar? Isso são fortalezas, né, que eu assim, a gente gosta muito de apoiar, para que tenham aí o futuro próximo aí mais empreendedores e mais pessoas, né? E vim falar principalmente do agro. Muito obrigado. Eu vou seguir para a nossa última pergunta. A gente está fazendo um evento RISE aqui para o Rio de Janeiro também, tá certo? E nossa pergunta vai para o desenvolvimento da agricultura do Rio de Janeiro. A gente tem um estado que é espremido entre São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e a gente tem um relevo bem acidentado. Qual seria a sugestão de inovação para o estado do Rio de Janeiro para aumentar a nossa agricultura? O que você sugeria? Se vocês conhecem o estado do Rio de Janeiro, né? Alguma ideia? Olha, Roberto, eu não conheço muito. Na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Vivendo desde 2015 em São Paulo. Então, Rio de Janeiro, eu conheço mais pontos turísticos do que as áreas rurais, né? Mas eu acho que tem uma potencialidade muito grande, principalmente investindo naquelas culturas que têm uma grande produtividade por unidade diária, não é? Porque exatamente por ter esse relevo, né? Pensar em cultivos como batata, como hortifruti granjeiros, de uma maneira geral, que tem uma produtividade muito alta por unidade diária, e buscar um mercado exportador, né? Porque, por incrível que pareça, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, um dos maiores de milho, de café, de sei lá o quê, mas nós não somos um grande exportador de alimentos, né? Você pegar
ali os Países Baixos, ali a Holanda exporta mais alimento do que nós brasileiros, né? Com essa produção toda que nós temos, esse território. Então, assim, eu acho que essa parte de frutas, de HF, eu acho que, mas pensando no sentido de exportação, né? No mercado de valor agregado, de exportação, né? De valor agregado, de qualidade. É a minha impressão. Não, está corretíssimo, Renato. Inclusive, a Cooperativa Agrícola de Cotia, nos anos de 85, por aí, tentou fazer um projeto EMAGÉ para produção de HF, né? E eu acredito que deve ter muita coisa lá ainda, tá? Eu desculpo, porque a Cotia, em 94, ela sucumbiu, né? Mas acredito que deva ter muita coisa, e lógico, concordo plenamente, acho que a HF e tentar colocar esses dias, se eu não me engano, também no Rio que tem alguém que está plantando lúpulo, né? Aí perto, acho que para a cervejaria, acho que pacotes de lúpulo vieram para o Rio de Janeiro. Isso, aí sim, eu acho que são esse tipo de incentivos, né, que é importante para que se tenha produto de valor agregado. E não podemos esquecer que o pioneirismo do café também, Rio de Janeiro já foi importante produtor de café, né? E vai para esse café mais fino, vai para um café especializado, procura, porque a tendência da cafeicultura também, ele vai vir aí no processo aí, como veio já o vinho, né? A questão dos terroirs. Eu acredito muito que vai ter mercado para cafés diferenciados com esse tratamento, né, no espírito de terroirs, tá? Eu acredito que tem coisa boa para se fazer no Rio. Perfeito. Tomé alguma coisa? Tá ótimo. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu só queria agradecer a nossos 3 ilustres participantes, palestrantes, né? Foi um prazer estar com vocês, aprendi muito. A história de vida de vocês realmente impulsiona os novos empreendedores, novos cientistas, inventores, né? Que às vezes a gente não tem um empreendedor, mas a gente tem um inventor. E às vezes o inventor tem que saber onde é que eu posso ir, ou conhecer alguém. E é muito importante o papel de vocês de realmente de conectar agricultura, startups, pessoas, empresas e criar essa divulgação de ideias e realmente gerar divisas para o país, né? E gerar e fortalecer ainda mais esse agro sustentável brasileiro, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez em nome da RISE 2021 e de toda a comissão organizadora. Muito obrigado e a gente espera vocês em próximos encontros. Tá certo? Obrigado, Jorge. Obrigado, Tomé. Obrigado, Renato. Tchau, Tomé. Tchau. Muito obrigado. Tchau.